Oi, eu sou o Elton Simões Gomes. Oi, eu sou o Diogo Cortiz. Esse daqui é o Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas. Diogo, os fatos são pra lá de abundantes e é por isso que hoje a gente vai responder a seguinte pergunta. Tá rolando um impedimento, um veto à inteligência artificial? A gente tá vendo muitas coisas acontecerem em vários lugares do mundo, vários países proibindo, várias empresas voltando atrás e a gente vai falar sobre isso. Mas não vai ficar só nisso, né, Elton? Porque é ano de eleição, mais da metade da população mundial vai às urnas e o país mais populoso do mundo, que é a Índia, teve eleições. E, cara, lá rolou de tudo de uso de tecnologia nas campanhas. Então a gente vai entender um pouco melhor como foi o uso, principalmente da inteligência artificial, nas eleições indianas. De tudo você tá prometendo muito, hein? Mas, gente, depois dos relógios inteligentes, depois até de broche inteligente, a gente tá diante de uma nova onda dos computadores vestíveis. São os anéis inteligentes. Você usaria um desses, cara? Não sei, preciso ver como é que funciona. O que ele faz? Bom, é o que a gente vai discutir depois. A gente conversa sobre tudo isso já já. Elton, quer dizer então que você acha que a inteligência artificial tá sofrendo tipo um break assim a nível global? Não sou eu não, cara, são os fatos. A gente teve na Europa a Meta, que é dona do Facebook, Instagram, WhatsApp, voltando atrás e não lançando o IA da Meta, que a gente chamou aqui de Chama Meta. Chama Meta. Lá para os europeus, porque os reguladores de dados pessoais pediram várias informações. A gente teve a Apple, que fazia tempo que estava para entrar na inteligência artificial, falando que o Apple Intelligence lá não vai estrear não. Vai demorar um tempo e talvez só no ano que vem. A gente teve gravadora processando empresas de IA que fazem música. Ou seja, tem muitos fatos, tem muita evidência que mostram que está acontecendo um freio. Estão falando opa, parou, temos que conversar alguma coisa. Vamos ver como é que tá esse rolo. Vamos ver como é que tá esse rolo. Mas os casos não são similares, cada um tem uma certa especificação e vamos por partes. Tem uma questão que lida com dados pessoais, ou seja, é o que está acontecendo na Europa. O Facebook, o Instagram, o WhatsApp, por meio da Meta, informou que ia começar a treinar o seu modelo de inteligência artificial com dados públicos, que são dados que a gente como usuário deixa aberto. Você não, porque você não usa o Facebook, né? Mas usa o Instagram. Deixa aberto e a plataforma pode ver. Esses dados iam servir para dar aquela cor local, como gosta de dizer a Meta, para uma inteligência artificial que é treinada com dados meio frios, né? Um regulador de informações pessoais da Irlanda falou: me conta mais como é que é isso daí. Enquanto você me conta, não coloca isso daí no mercado, não. Vamos parar um pouquinho, Dá uma entender. segurada aí, meu irmão. Dá uma segurada aí. Marquinho. Segura aí. Só que, ao passo que a Irlanda fez isso, tinha outros 10 países na fila querendo entender como a coisa funcionava, sabe? A Meta olhou para toda a situação e falou: se é para lançar uma coisa que não tá do jeito que eu quero, eu não vou lançar não. Disseram que ia ser uma plataforma de segunda, que a inovação na Europa fica prejudicada. Estava em risco. Ao que me consta, esse sistema só ia funcionar nas plataformas da Meta, né? Sim. E foi um argumento parecido que a resposta da Meta agora para a decisão da NPD também, foi algo nesse sentido. Não, mas isso é uma decisão que atrasa o desenvolvimento tecnológico no país e tal. Sim, o jogo já adiantou aqui, mas aconteceu algo similar aqui no Brasil, porque a NPD pediu para suspender a chegada da IA da Meta, pelo menos na sua forma de treinamento. O treinamento, isso. Porque a Meta não disse se vai ou não suspender o começo do funcionamento por aqui. E, no fim das contas, tudo se resume ao uso de dados pessoais. Mas nem todos os casos são similares a esse, porque tem outros que dizem respeito à competição da tecnologia. Também na Europa, acabou de entrar em funcionamento uma lei que, basicamente, o que ela faz é regular as Big Techs. Ela tem um nome super pomposo, que é Digital Market Act. DMA, eu gosto quando tem sigla, parece mais sofisticado, complexo, chique. A Apple olhou para tudo isso e pensou, vai dar ruim se a gente colocar esse serviço aí. Por quê? O Apple Intelligence, ele sofistica, ele joga uma camada de IA
em várias das aplicações que hoje em dia funcionam no iPhone, no iPad. E, além disso, tem outras funções que fazem com que o iPhone se relacione com outros produtos da Apple. Por exemplo, o espelhamento de iPhone, que você pode espelhar o que está rolando no seu iPhone dentro de um Mac. E aí você começa a controlar o iPhone pelo Mac, ou o acesso remoto de um iPhone ou de um iPad por desses aparelhos. Sabe quando sua mãe liga para você e fala: filho, eu não estou conseguindo entrar no WhatsApp? Ela vai poder fazer exatamente isso remotamente e você não vai ter desculpa para dizer que não vai resolver. Tô lascado. Só que essa nova regra da Europa exige que as grandes plataformas abram os seus ecossistemas para desenvolvedores terceiros. E a Apple olhou e falou assim: peraí. Agora eles estão querendo que eu permita que alguém controle um iPhone por um Dell? Eu acho que isso daí não vai rolar não, hein? Vai dar certo não. De todo modo, eles decidiram evitar o lançamento agora dessas funções. Dessa forma, as funções de inteligência artificial não vão chegar para os europeus. Mas, Diogo, não é só questões de dados pessoais e questões de competição que estão atravancando o caminho da inteligência artificial nesse momento, né? Não, são várias outras questões. Eu acho que uma que chama muita atenção é o quê? Direito autoral. Então, também, as grandes empresas desenvolvedoras de inteligência artificial, elas estão sofrendo uma forte pressão de como lidar com esse tema do direito autoral. Então, você tem processos judiciais acontecendo. Então, acho que um caso bem amplo e emblemático é o do New York Times contra a OpenAI, falando: você usou nossos textos para treinar inteligência artificial, só que agora isso começa a entrar para outras plataformas também que trabalham com outras modalidades, outros tipos de conteúdos de inteligência artificial, que é o caso da Suno. E você já usou? Não usei, mas eu já recebi músicas feitas Cara, pela Suno. é maravilhoso. A gente já fez vários testes e é muito divertido os resultados que ele dá. E aí eu tô falando isso como uma questão, quase que uma linguagem de meme, sabe? Você fez que teste, Diogo? A gente pegou uma conversa que rolava no grupo de WhatsApp da firma e colocou lá, cara. E ele gerou um sertanejo maravilhoso, assim. Que vira um meme pronto, assim. E acho que isso é uma linguagem mesmo que está sendo utilizada na internet, de uma nova linguagem de meme, assim. A galera pega prints de conversas absurdas no WhatsApp, desde, tipo, mandou mensagem na pizzaria, a pizzaria entendeu errado a pergunta, até conversa de pai e filho, e cria músicas, né? E aí eles vão montando o videozinho conforme a conversa vai aparecendo, com a música fica perfeita. Mas o lance é, da onde que o Suno aprendeu a produzir música? Muito provavelmente ele ouviu muito Gustavo Lima, muito Chitãozinho Chororó. Muitas músicas de outras pessoas, né? E aí é que entra o rolo. O que acontece é que também várias gravadoras agora estão processando, né, essas empresas, falando, ó, como é que fica a questão do direito autoral, né? Porque é um desafio que tem. Então, da mesma forma que o New York Times está processando tanto a OpenAI quanto a Microsoft, agora as gravadoras também estão processando o Suno, porque é uma quantidade grande, né, de conteúdos que foram utilizados. Nossa, muita coisa. E o que me surpreende é como as gravadoras fizeram essa conta, como a Universal Music, a Warner e a Sony. Pelo que foi divulgado do processo, essas três gravadoras detectaram que a Suno copiou 662 músicas. Não é tipo cerca de 660, 662 músicas. A Udio copiou 1.670 músicas. E o mais curioso é que a grana que eles estão pedindo por música. Sabe quando você tá no Spotify? Você paga o play ali? E você paga o play? Não vai ser aquele preço. São 150 mil por música copiada. Eu fiz uns cálculos aqui de padeiro. E só para a Suno são 99 milhões de dólares. E para o Udio são 250 milhões de dólares caso essas empresas percam os processos na justiça. É grana, hein? Puta, é grana pra caramba. E aí se pensar também que... Bom, não sei como é que eles chegaram nesse valor. Quanto que é por música? 150 mil dólares. 150 mil dólares. Não sei como eles chegaram nesse valor, eu gostaria até de saber. Mas o fato é que também não dá pra pagar por reprodução, né? Por reprodução você reproduziu uma vez e acabou. E aí você tá usando pra treinar uma inteligência artificial que vai ser comercial e que pode
né, no limite, concorrer com os próprios artistas dessas gravadoras, né? Então, Exato. essa é a grande dificuldade que tem, né? Então, como lidar com todas as questões. E a gente vê que isso foge muito mais de uma questão técnica só. Porque acho que se a inteligência artificial está sendo freada, né, barrada, como você colocou, brecada, é porque é uma nova tecnologia que surge e aí levanta vários debates, né, que foge da área técnica e começa a envolver, né, questões regulatórias, enfim. E para falar de questões regulatórias, a gente convidou uma das pessoas que mais entende disso no Brasil. É o Carlos Afonso Souza, CAF para os íntimos. Para os íntimos. Que é diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, colunista de Tilt, professor universitário, enfim, diversas atuações e todas elas... Bom nome, né, para nos ajudar a esclarecer esses fatos regulatórios que estão acontecendo. Vamos falar com o Carlos sobre tudo isso. Oi, Elton. Oi, Diogo. Oi, CAF. Muito bom ter você aqui. Obrigado por participar do nosso podcast. Sem mais delongas, conta pra gente, se não é um problema puramente técnico, o que está acontecendo para as IAs serem barradas? Qual que é a questão regulatória? É verdade, pessoal. Quando a gente olha para as diversas leis que se aplicam ao desenvolvimento e à disponibilização de sistemas de inteligência artificial, a gente tem que levar em consideração que o mundo inteiro, hoje em dia, discute essa questão. E que leis que foram pensadas para situações que não necessariamente tinham a inteligência artificial no radar, elas vão se aplicar à inteligência artificial. Então, por exemplo, na situação da Europa, é comum a gente pensar ali em pelo menos duas leis. De um lado, o Regulamento Geral de Dados Pessoais, conhecido GDPR, e do outro lado, a Lei de Inteligência Artificial, o AI Act, que foi recentemente aprovado, mas ainda não entrou em vigor. Então, na Europa, a gente tem esse duplo olhar para a proteção de dados pessoais e uma legislação específica para a inteligência artificial. Mas é bom lembrar, e aí aterrissando a discussão no Brasil, que a gente pode falar também da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, do próprio Código Civil, para regular situações que envolvem inteligência artificial. E aí, quando a gente pensa, mas poxa, por que pelo mundo afora a gente tem visto empresas enfrentando obstáculos com legislações bloqueando o desenvolvimento e o oferecimento de aplicações de IA? Acho que a gente pode olhar para o caso brasileiro e dali começar a tirar algumas conclusões. Por exemplo, quando a ANPD ingressa com uma medida preventiva para impedir que a Meta trate dados pessoais no treinamento de modelos de IA generativa, a autoridade brasileira levantou 4 argumentos. Primeiro a inexistência de uma base legal para tratar esses dados. Base legal é o termo que a gente usa no direito para identificar o elemento que justifica, que motiva o tratamento de dados. E a nossa legislação, nossa LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, elenca diversas bases legais que você pode utilizar para tratar um dado pessoal. O consentimento, uma obrigação regulatória, execução de um contrato e até os chamados legítimos interesses para você tratar os dados pessoais. Mas acontece que essa base legal dos chamados legítimos interesses, ela não se aplica aos chamados dados sensíveis. E, nesse caso, a autoridade brasileira entendeu que a Meta estaria utilizando dados sensíveis, que são dados que dizem respeito à vida sexual, a ideologias, filiações políticas e dados biométricos para treinar aplicações de inteligência artificial. Então, como eu não posso utilizar essa base de dados, essa base legal dos legítimos interesses para dados sensíveis, esse foi um argumento que a autoridade brasileira levantou, dizendo para a empresa que ela não teria uma justificativa legal para tratar esses dados com essa finalidade. A autoridade diz também que a mudança na política de privacidade da Meta não foi devidamente informada da maneira clara para que o titular dos dados pessoais pudesse entender o que ali estava acontecendo.
e faz uma comparação com a maneira pela qual isso se deu em outros países. Vale lembrar que esse argumento também apareceu na Europa, com a ideia de que essa mudança na política de privacidade ela precisaria ser informada de uma maneira bastante clara ao titular de dados pessoais. Um terceiro argumento que aparece aqui no Brasil é a quantidade de cliques que a pessoa tem que fazer para acessar esse formulário no qual ela poderia manifestar a sua recusa a ter os seus dados tratados para treinamento de IA generativa. E, por fim, a autoridade entende também que dados de crianças e adolescentes estariam sendo tratados sem autorização. Esse pacote de argumentos jurídicos aparecem aqui no Brasil, mas aparecem também ao redor do mundo. O que a gente vai precisar entender é como é que eu concilio essa proteção de dados pessoais com o desenvolvimento e a disponibilização de aplicações de inteligência artificial, em especial de IA generativa, que vai precisar de muitos dados para o treinamento dos modelos. Esses dados, vale lembrar, nem sempre são dados pessoais. Mas, enfim, essa é uma conversa em outro momento. Bom, pelo que o CAF falou, tem uma questão regulatória muito forte, mas é uma questão regulatória que está colocada pelas leis que a gente já tem hoje em dia, que não necessariamente tem a ver com o mundo da tecnologia. Eu fico me perguntando, e aliás, a gente nem precisa ficar se perguntando, é melhor perguntar para o CAF. CAF, e quando as leis que de fato regulamentam a inteligência artificial entrarem em cena, seja no Brasil, onde a coisa ainda está tramitando no Congresso, ou quando ela entra efetivamente para valer na Europa, que já tem uma lei? Como é que tudo isso vai funcionar? Olha, pessoal, o pote de ouro no final desse arco-íris é tentar entender como é que você acha um equilíbrio entre legislações que vão procurar proteger direitos e, do outro lado, como é que você cria um ambiente que seja propício à inovação, ao desenvolvimento de aplicações de inteligência artificial. O que é certo é o que a gente vê hoje nas legislações que vão sendo estudadas ou mesmo já aprovadas ao redor do mundo, é que o desenvolvimento de aplicações de inteligência artificial vai passar por uma análise sobre qual é o risco envolvido nessa aplicação e, a depender desse risco, existe aqui um ônus regulatório mais ou menos pesado. E aí, traduzindo o que é risco regulatório, é a quantidade de relatórios, de auditorias, de análises que a empresa vai precisar fazer antes de colocar o seu produto na rua e, ao mesmo tempo, também mudanças que podem ocorrer no seu regime de responsabilidade caso alguma coisa saia errado e esse produto ou esse serviço venha a causar dano. Agora, estou dizendo que esse equilíbrio ele é bastante delicado porque, de uma certa maneira, todo mundo quer ser o campeão da inteligência artificial. A gente vive hoje uma corrida em que diferentes países procuram chegar numa situação de predominância sobre inovação na área de inteligência artificial. E, de certa maneira, é importante a gente perceber que o direito, as leis, as decisões judiciais vão ter um papel a desempenhar dentro desse contexto. Podem tanto impulsionar um ambiente de estímulo à inovação, como podem falhar em acertar esse equilíbrio entre como é que eu exijo algo das empresas que desenvolvem essa tecnologia e, do outro lado, como é que, de certa maneira, pode-se também criar um espaço amplo de maneira demasiada e que vai deixar a descoberto a proteção de determinados direitos. De modo muito especial, me parece que esse debate vai acontecer na fronteira entre proteção de dados pessoais e inteligência artificial. O que a gente viu já no Brasil com a atuação da ANPD, a ANPD, que é uma autoridade nacional de proteção de dados pessoais, é como quando você olha o treinamento de aplicações de IA, você vai precisar se valer de dados. Esses dados podem ser dados pessoais. Então, de certa medida, as autoridades de proteção de dados pessoais pelo mundo afora poderiam começar a entrar nessa discussão, e começam a ingressar nessa discussão. Mas aí existem algumas armadilhas que a gente precisa ver. Primeiro, é entender que uma série de aplicações de inteligência artificial não usa só dados pessoais. Então, como é que eu separo o que é de competência das autoridades
dos xerifes de proteção de dados pessoais de um lado e o que não é de competência dessas autoridades, vai ser algo bastante delicado para a gente analisar para o futuro. E também, acho que por fim, vale a gente prestar bastante atenção sobre o fato de que inteligência artificial vai estar embarcada na nossa vida da hora que a gente acorda à hora que a gente vai dormir. Quer dizer, isso porque eu não estou falando ainda das aplicações que vão mapear nossos padrões de sono. Então, quem sabe, nem mesmo dormindo, a IA vai deixar a gente em paz. Mas o fato é que a inteligência artificial vai estar no nosso dia a dia cada vez mais. Então, regular sobre inteligência artificial é regular sobre tudo, é regular sobre todas as atividades. E, de certa maneira, isso faz com que a gente tire um pouco da nossa análise essa ideia de que regular sobre inteligência artificial é regular sobre um setor específico. Nada disso. Quando a gente fala de IA, a gente está falando de IA na educação, na saúde, no transporte, na infraestrutura, no nosso dia a dia. Por isso que esse olhar, essa fronteira entre direito e inteligência artificial é tão importante. Bom, volto para vocês, pessoal. Ô, Caf, muito obrigado. Nada como falar com quem entende, hein? E para mim ficou muito nítida a ideia entre direito e a intersecção com o mundo da tecnologia. E o que fica mais patente é que a inteligência artificial está em todos os aspectos. Está em todas as dimensões da nossa vida. E por isso que se discute até mesmo sobre como se deve acontecer esse processo, né, regulatório. Então, a gente vê, por exemplo, o AI Act, né, como uma lei maior. Mas, por exemplo, você vê outros lugares que querem fazer algo mais setorial. Então, eu acho que os Estados Unidos vai muito por esse caminho, sabe? Então, eles estão propondo uma lei da inteligência artificial, sabe? O marco regulatório da inteligência artificial. Mas a ordem executiva do Biden pede para que cada setor, né, produza evidências sobre quais são os benefícios, as vantagens e aí também os riscos. E aí que eles possam, então, criar políticas públicas de um uso mais assertivo da tecnologia, por exemplo, na educação, na saúde, e também que promova algumas regras, né, trazendo regulações, regulamentações específicas em cada setor, né, pode ser uma estratégia interessante. Né? Antes de falar da IA num uso muito específico da nossa vida, que é o mundo político e as eleições, vamos para o nosso primeiro quadro. Agora a gente olha para a vida como se ela fosse uma rede social. Curtiu? Dá um like. Não curtiu? Vai de arrasta para cima. E hoje, Diogo, a gente está com um assunto que é do seu gosto. Por quê? Qual que é meu gosto? Vamos lá. Se liga, a gente vai falar de um aparelho estranho, esquisito, que muito provavelmente as pessoas vão olhar e falar assim, isso daí é computador, é eletrônico, mas que talvez atinja algo que as pessoas queiram e elas não sabiam. Nossa, agora eu não sei se você foi fã ou hater. Eu tô até curioso pra saber que produto que é esse, cara. É agora que ou esse programa continua ou ou ele vai pro final de vez. Bom, a Samsung acabou de lançar o Galaxy Ring, que é um anel conectado. A gente já viu relógio, a gente já viu broche, a gente já viu óculos, a gente já viu computador vestível em tudo quanto é canto. E agora ele chegou ao nosso dedo. E é isso que faz o Galaxy Ring. E a ideia é que ele monitore dados biológicos e de saúde, como o relógio já faz, como se você dorme bem ou se o seu sono é uma droga. Se você tem um batimento cardíaco que pode implicar em alguma condição cardíaca, algumas coisas assim. Diante de tudo isso, e sabendo que você é um fã de óculos vestíveis, você vai de arrasta ou não, Diogo? Eu acho que a minha resposta vai te surpreender. Porque eu vou de like, cara. Não tô acreditando. Vou de like. Sabe por quê? O que acontece, cara? Eu comprei um smartphone. Smartphone não, um smartwatch, né? Certo. Um relógio. E aí eu falei, eu achei que ia ser de grande utilidade. Não foi, assim, tipo, vou na academia, esqueço de ativar. Ele tal. mostra as horas? Ele mostra as horas, mas eu olho no celular. Então, não foi de tanta utilidade, assim. Mas tinha uma coisa que eu gostava de usar. Que é o quê? Medir o sono. Seu sono é bom? Meu sono é bom, só que o relógio começou a me atrapalhar no sono porque a pulseira incomoda, entendeu? Ou seja, seu sono é ruim por causa do relógio. Então quer dizer, eu já nem tô mais usando, tá lá o relógio, quer comprar? Eu te vendo por um preço camarada. Tio te vende tudo, vamos inaugurou fazer, um novo quadro. Vamos fazer anúncios pessoais. Então, gente, tô vendendo meu smartwatch, quem quiser é só chama na DM. E então é isso, eu não uso mais o meu relógio, né? Então, ó, tô até sem, ó.
Eu acho que se vocês olharem os programas anteriores, talvez eu tivesse em algum momento com ele. Mas, cara, tá até descarregado, de vez em quando que eu carrego e tal. Mas eu gostava para monitorar o sono, só que me atrapalha, me esquenta. Então, eu não uso. Mas talvez um anel possa ser útil, né, para medir o meu sono. Mas também vai depender da adaptação, né? Eu tenho que colocar porque também anel também me incomoda, né? Contato com a pele me incomoda. Mas nesse caso aí, cara, achei interessante uma ideia, hein? É uma bugiganga que parece interessante. Então, eu tô inclinado... Eu vou de like. Eu tô inclinado a também ir de like, mas eu fiquei pensando que, dependendo do lugar onde você bota o anel no dedo, dependendo do dedo que você bota o anel... pensa bem o que você vai falar, dependendo do lugar onde você coloca o dedo. Dependendo do lugar onde você bota o anel, qual dedo você escolhe, pode significar alguma coisa. E dependendo se esse anel tem alguma regulagem ou não, ele não vai caber em todos os dedos. Então talvez ele nem seja para todo mundo. Casados talvez não tenham. Quem tá namorando talvez não tenha. Para que dedo que ia usar, né? Que tamanho de dedo. Como é que vai ser o ajuste disso, né? Pois é. É uma coisa que eu fico me perguntando. Boa. Mas, assim, pra ideia geral, eu vou de like. Eu acho que esse é o primeiro produto que aparece aqui que a gente concorda e vai de like. Pois é, tá vendo? A indústria da tecnologia tá ganhando uma maturidade interessante no desenvolvimento de gadgets. Quase uma sociedade do anel. Ô, Diogo, você já adiantou no começo desse programa que esse é o ano em que metade da população mundial vai às urnas. E a gente nem precisa estar em todos esses países, e aliás, a gente não vai estar mesmo, para saber difícil. Que um dos protagonistas desse processo vai ser a inteligência artificial. E a gente resolveu olhar para um país em que o uso de IA foi icônico para discutir como é que pode ser para os outros. Porque lá na Índia, e é da Índia que a gente está falando, a maior democracia do mundo, o uso foi muito intenso, foi tão criativo quanto a gente espera que seja no Brasil, inclusive, e é um lugar que pode trazer muitas lições para o restante do mundo. Como é que você está vendo essa questão aí? Cara, rolou de tudo na Índia, assim, e eu acho que a Índia é sempre um lugar para a gente olhar para entender um pouco dessa relação das pessoas com a tecnologia e também, principalmente no aspecto político e eleitoral, assim. Eu lembro que teve nas eleições passadas, eles estavam preocupados com fake news na Índia. Nossa, parece que faz tanto tempo, né? Que isso é um problema. E aí o disparo ia ser via, WhatsApp, né? Então, cara, tinha províncias lá que, mandavam derrubar todo o sistema telefônico, sabe? Então, pra não ter fake news, vamos tirar o sinal 5G, 4G, 3G. Então, tem umas questões muito interessantes já de longo tempo na Índia. Só que, assim, teve usos intensos, né, de tecnologia, de inteligência artificial, para todos os gostos, cara. Teve coisa que era super artesanal e teve coisa que era super interessante o uso. Mas eles usaram para tudo. Então eles usaram para criar vídeos de deepfakes dos próprios candidatos que são apoiados. E aí tem uma questão que é muito peculiar, né, em particular da Índia, é que lá você tem várias línguas. E aí, às vezes, o candidato ele não fala todas as línguas. Então eles usavam bastante deepfake para fazer o candidato falar em todas as línguas. Então, ele pegava o mesmo vídeo, criava deepfake e aí gerava esse candidato, né? Mesmo com o Modi, né, que é o presidente, que foi reeleito, tem vários exemplos, né, de vídeos que ele fez que aí usaram deepfake para ele... Não para fazer ele falar algo que ele não disse, nesse caso era a campanha oficial, eram os apoiadores, mas eles usavam num processo de tradução mesmo, para diversas línguas. Mas teve de tudo, né? Teve desde ressuscitar político morto, criar chatbot. Cara, eu não sei se os analistas de IA já perceberam isso, mas o que aconteceu na Índia é o primeiro grande caso de uso intensivo da IA. Tudo que a gente ouve dizer a respeito de que a IA vai tornar os processos mais produtivos, vai fazer com que todo mundo seja mais eficiente, em menor tempo, por menor preço, tudo aconteceu na Índia. Tudo aconteceu na Índia ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo, no mesmo lugar, para todos os gostos. E é isso, eles usaram a tecnologia que estava ali disponível para fazer, um monte de coisa, assim. Uma série de fatores, assim, que contribuíram para isso também, que acho que foi a popularização das tecnologias, mas principalmente também uma popularização de um tipo de tecnologia específico, que é a tecnologia de código aberto. Então, Sim. Muita coisa que foi desenvolvida na Índia
de produtos e serviços não utilizaram, tipo, vou usar o ChatGPT, vou usar o Midjourney. Não, eles usaram ferramentas open e foram customizando ali, dando aquele banho de loja indiano, né, bollywoodiano, para conseguir fazer umas coisas com uma linguagem muito específica, né? Eu tenho uma história sobre isso. Conta. Fiquei curioso. Você conhece o Shah Rukh Khan? Não conheço. Shah Rukh Khan não fomos apresentados ainda. Pô, se você for apresentado a ele, tira foto, faz vídeo. Famosão? Famosíssimo. Esse cara, se sair em Mumbai, ele não volta pra casa vestido. Ele vai voltar pelado. Porque vão pegar a roupa dele, vão querer autógrafo, vão querer um monte de coisa. Ele é tipo o nosso Tony Ramos? Não. Da década... O Marlon Brando é ele. Caramba. É tipo essa comparação. Entendi. O Perfeito. cara é um ícone de Bollywood. Tanto é que ele é chamado de King Khan. E tem um nome, um outro apelido, que eu não vou nem me arriscar a falar, que é... Eu vou me arriscar a falar. Vou passar essa vergonha. Badass. De Bollywood. O que significa isso? Não faço ideia. Tá, beleza. O cara é famosíssimo. Ele já fez vários filmes, faz mais de 100 filmes. Enfim, a sumidade. Só que tem uma tradição muito grande de inovar na Índia a partir dos atores e dos ícones de Bollywood. Em 2021, uma marca, a Mondelez, criou um Shah Rukh Khan Mayed. Ou seja, criaram um avatar que era o Shah Rukh Khan. E você podia entrar no site e fazer com que o Shah Rukh Khan, se você fosse um pequeno negócio, que o Shah Rukh Khan fizesse uma propaganda para você. Imagina. Pro seu business. Imagina, a lojinha da esquina tem a quitanda do Raj. Pegava o maior ator de Bollywood falando assim, vai na quitanda do Raj, porque eu conheço ele é bom, as coisas lá é tudo legal. Ou seja... Mas quem bancou isso? Explodiu. A Mondelez, será? A Mondelez criou essa campanha que envolvia inteligência artificial e os resultados foram astronômicos. 30 milhões de pessoas alcançadas, o que é muito pra gente, mas na Índia até parece, sei lá, algo reduzido. Mas é muito grande porque é um país ainda assim muito fragmentado, ou seja, foi gente pra caramba. Culturalmente falando. 130 mil anúncios criados nessa plataforma, uma coisa muito astronômica. E além disso, fez com que a Mondelez vendesse 35% mais, crescesse 35%. É muita coisa. Olha os resultados que conseguiram. E isso criou uma certa indústria de atores de Bollywood querendo criar o seu próprio avatar para participar de propaganda, participar de algumas produções audiovisuais. E várias empresas de tecnologia na Índia, que é um baita de um polo de transformação digital e também de desenvolvimento tecnológico, passaram a fazer isso. Uma dessas empresas viu a oportunidade durante a eleição e falou assim... Por que não? Se eu já estou fazendo avatar para ator de Bollywood, por que não fazer para o vereador da esquina, para o deputado? E ela começou a fazer isso. Pegou toda a estrutura que ela tinha para criar avatar para ator de Bollywood e começou a fazer para político. E como você já disse, ela usou um software de código aberto e, a partir desse software, fez uma versão para ela. E o processo é muito simples. Eu já comecei a falar que toda a eficiência que atribuem à inteligência artificial aconteceu na Índia e dá para a gente perceber isso. Uma reportagem do New York Times mostrou qual foi esse processo. Um político é filmado durante 5 minutos falando alguma coisa. Esse sistema capta o rosto dele. Um outro sistema capta áudios, um outro pega fotos. As coisas vão sendo depreendidas pela máquina, porque ela tem que entender os padrões de linguagem, os padrões faciais, qual que é o tamanho da boca, o tamanho do rosto, como que a boca se mexe quando fala e tal. Depois ela sinca essas duas coisas, imagem e voz, e aí pode ser usada depois de um processo de refinamento, aí é mais chatinho, demora 8, 10 horas e tal. Mas depois disso, em 4 minutos você consegue fazer 20 vídeos. E a equipe desse empreendedor consegue fazer até 10 mil vídeos por dia. É muita coisa, né? Nossa Senhora, é muita coisa. É muita coisa. E além disso, isso que é o barato, assim, eles usaram, tipo, coisas que são abertas e conseguiram resultados interessantes. Aí, combinando uma coisa cultural ali deles
envolvendo também uma outra estratégia de marketing convencional, não marketing político, né? Então eles combinaram várias coisas para conseguir resultados incríveis, assim, né? Então eles estão num celeiro que é Bollywood, né? Então, como você colocou... Inclusive, eu sou meio aleatório, né? Mas eu lembrei de um filme aqui, eu preciso perguntar, você assistiu o RRR? Eu assisti, eu adorei. Não é maravilhoso? Nossa, cara, podia ser uma série, podia ser uma série. É maravilhoso, né? Então é isso. E além de essa questão mais gráfica, né, de recriar as pessoas para fazer deepfake, eles criaram chatbots personalizados também. Isso é o mais louco. Por quê? Com o chatbot personalizado, eles conseguiam reviver pessoas que já morreram, e aí ela não só aparecia no vídeo, mas a pessoa podia conversar com ela. Então usaram até holograma na Índia. Holograma? Sim, usaram holograma na Índia e a pessoa podia conversar com o holograma, só que aí, né, era muito mais caro, então foi casos mais restritos, mas chatbot por meio de serviços de mensageria, tipo Telegram, WhatsApp, rodou, a rodo, assim. E o mais curioso é que tinha uma empresa específica que ela tinha informações sobre as pessoas. Então eles ajustavam o chatbot para falar algo que era mais provável da pessoa gostar, entendeu? Ô, louco, engenharia Grupos social. de pessoas... Não, absurdo, né? E então traz muitos elementos aí de ensinamentos para nós. E acho que conecta um pouco com, pensando no Brasil, muitos dos pontos que a gente viu na Índia, como esse caso, né, de usar chatbots, passar por pessoas, é uma coisa que, por exemplo, na resolução do TSE está vedado no Brasil. Sim. Usar avatar de candidato. Usar chatbot para conversar com o eleitor. Tinha casos na Índia em que ligavam para a pessoa simulando a voz de um candidato e falando: "Ô Diogo!" Aí você vai atender é o Lula. "Ô Diogo!" É o Bolsonaro. Já pensou? Eles criavam com os nomes, customizavam com os nomes, Sim. né? E além disso, falando línguas e idiomas que o candidato não fala. Ou seja, todas essas aplicações, elas não passariam do Atlântico para cá. Não passaria porque, né, a legislação aqui no Brasil, acho que foi mais acertadinha, né? Acho que tem a resolução do TSE que está em vigor. Eu acho que traz alguns casos de uso, permite algumas coisas, coloca algumas responsabilidades, mas limita outras que são um pouco perigosas, danosas, né? Só tem uma questão. O TSE veda essas práticas para o candidato, mas ele não consegue vedar para os apoiadores. Essa que é a dificuldade, né? Essa que é a dificuldade, porque a legislação, né, toda essa resolução eleitoral serve para campanha oficial, né? Mas o que vai ter de coisa rolando nas redes sociais aí, feita por apoiadores, grupos... às vezes uma pessoa na casa, sabe? Tipo, consegue fazer uma coisa super legal, mas que pode ser super danosa também, né? Então, por isso que a gente fala tanto, né? E a gente já discutiu isso no The Tilt, da importância de se criar esses mecanismos, né? De identificação de conteúdo nas redes sociais, nas grandes plataformas, que é por onde essas coisas todas vão se espalhar, né? Exato. O caso da Índia traz muitos casos de uso, muita criatividade feita pelo povo indiano. Muito provavelmente a gente vai ver isso no Brasil e nos Estados Unidos e em outros lugares, e são aprendizados que a gente traz desse país, que é a maior democracia do mundo, e também já indica que muito provavelmente as regras que a gente tem em campo agora vão ser dribladas de todo modo, mas como essas regras vão ser dribladas, a gente vai discutir em, muito provavelmente, outro episódio de... Em vários outros. Acho que o tema é bom, né? A gente vai precisar aprofundar isso, acho que em vários outros, conforme a coisa vai acontecendo, né? Acho que esse ano é um ano de aprendizado para todo mundo. Exato. Né? Eu acho que nem é só de aprendizado, é o ano que a gente vai gerar as coisas para começar a aprender dos próximos anos, assim. Entender todos os efeitos. Ou seja, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter outras regras do TSE para coibir ou para civilizar o tipo de uso de IA nas eleições. Com certeza. Só que antes de ir embora, a gente vai para as dicas da semana. Bom, Diogo, vamos de que dica essa semana, hein? Vou trazer um livro. Tô trazendo muitos livros, Você tá trazendo muitos livros. Tô parecendo muito culto, né? Vai ver um stream. Não não tem na sua assisto. casa, não? Internet? Tem internet, cara, mas eu tava na época final de avaliações, né? Muitas provas e TCCs pra corrigir, então eu não tava assistindo muito, mas agora eu tô retomando. Tô retomando o ritmo e esse ano tem várias séries que vão sair. Mas eu trago um livro que
eu li já faz um tempo, e aí eu tava organizando minhas coisas, e aí eu lembrei dele. Chama Flores para Algernon. Cara, é um livro muito legal, porque conta a história, né? O protagonista é uma pessoa que tem uma deficiência mental, então ela tem um QI baixo, e ela começa o livro escrevendo, contando como era a visão de mundo dela, a relação social dela, a vida dela nessa situação que ela tá. E é até legal porque isso você sente na escrita, na forma que ele escreve, sabe? Parágrafos mais curtos, errado. É um livro metalinguístico. Metalinguístico. E aí, aos poucos, ele passa por um tratamento que é para deixar ele mais inteligente, né? E aí isso você vai acompanhando na escrita, como isso vai mudando na própria escrita, mas como vai mudando a percepção de mundo dele, sabe? Da relação dele com a pessoa, no experimento que ele tá, nas relações sociais, e depois quando isso começa a degringolar. Não vou dar spoiler, né? Mas é muito bom, assim, é um livro que também, para quem eu indiquei, nota 10 de 10, entendeu? Então fica a minha recomendação. O QI dele foi crescendo ou ele passou a usar o ChatGPT e parou de errar um pouco mais? E aí ele viu que não era uma boa ideia e voltou a escrever com as próprias mãos. Talvez ele chegou na ideia de que você entender melhor o mundo é complicado. E você, Elton, o que trouxe pra nós hoje? Pô, eu tirei um sarro do fato de você só trazer livro aqui, mas eu também trouxe um livro. Ah, é? Qual? É um livro sobre inovação brasileira. Opa! Tô interessado. Mas só que é uma inovação com a qual a gente não está habituado. Ou a gente não olha para esse tipo de invenção como se fosse uma inovação. O livro é O Maldito Invento de um Baronete, do Simas, escritor e historiador carioca, que fala geralmente sobre a cultura popular e os símbolos dessa cultura popular. E esse livro é sobre talvez o mais controverso desses símbolos da cultura popular, que é o jogo do bicho. E por que é uma inovação? Cara, é uma loteria popular em que joga gente pobre, joga gente preta, joga gente marginalizada, e é o acesso a esse tipo de diversão. E foi criado num momento, o Brasil estava entrando na República e saindo do Império, em que tinha pouquíssimas possibilidades de se divertir. E a loteria que nasceu do zoológico lá no Rio de Janeiro foi uma delas. Por isso que caiu no gosto popular. Só que, para além disso, tem todo um aspecto de que num país que ainda hoje tem pouquíssimo contato com rudimentos matemáticos, o jogo do bicho traz esse tipo de inteligência para as pessoas. Porque para você fazer a contagem do jogo do bicho, é uma análise combinatória linear. As pessoas, antes de saber fazer contas, elas já faziam algo que era muito sofisticado, que você precisa de muitos elementos para aprender. E, para além disso, é um jogo que ditou os rumos da nossa vida cultural, sabe? Sabia que o termo vaquinha vem do jogo do bicho? Não sabia. É mesmo? É. Vai ter que ler o livro, porque eu não vou explicar. Vou ter que ler o livro. E só pra encerrar esse quadro assim, eu faço uma pergunta que aí, se você quiser responder, responde, senão não responda. Você já jogou no jogo do bicho? Eu nunca joguei no jogo do bicho. E ainda assim eu acho fascinante. Incrível, né? Eu também nunca joguei, mas eu acho super interessante a dinâmica, né, cultural que tem disso. E o mais interessante é que ele tira o jogo do bicho desse espectro de marginalidade, que foca muito na figura de quem domina o jogo do bicho, que são criminosos e que o que eles fazem tem que ser combatido, mesmo que passa para além do razoável e tal. Ele vê isso como um fator social e cultural que tem que ser analisado com esses olhos. Interessante, vou colocar na lista para ler. Bom, obrigado, Elton. Finalmente eu emplaquei uma sugestão. Eu anoto todas, cara. Bom, muito obrigado. É isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Eu sou Elton Simões Gomes. Eu sou Diogo Cortis. Esse daqui foi o Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás da máquina. Segue lá a gente no canal UOL no YouTube. UOL.